Com a palavra, Dom Maurício. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o senador Benedito de Lira, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Cumprimentar também a senadora Ana Amélia, o senador Jaime Campos, que são autores do requerimento para essa audiência pública que discute a concentração no mercado de sementes no Brasil. Também cumprimentar os colegas do CAD, da Monsanto, da CNA, da CONTAG, da Abrazen, aqui presentes nesse debate. Senador Benedito de Lira, eu gostaria de fazer uma apresentação bastante rápida, com alguns slides que eu acho que facilita para a gente trazer a mensagem de uma maneira mais objetiva. Eu gostaria de, inicialmente, falar algumas palavras sobre a importância desse segmento, o segmento de genética, de melhoramento da indústria de sementes para a agricultura brasileira. Eu sempre gosto de mostrar esse slide quando me perguntam quais foram os grandes avanços que permitiram essa revolução fantástica que aconteceu na agricultura brasileira nos últimos 40 anos. Eu costumo dizer que são 3 grandes avanços. O Brasil conseguiu transformar grandes extensões de solos pobres e ácidos em solos férteis. O Brasil conseguiu acessar recursos genéticos das mais variadas partes do mundo e, através da genética, do melhoramento e da sua indústria de sementes, conseguiu criar uma base extremamente eficiente de cultivares, de tropicalização de cultivos, e o Brasil conseguiu também desenvolver uma plataforma de práticas sustentáveis, como a fixação biológica de nitrogênio, o plantio direto, agora mais recentemente a integração lavoura-pecuária-floresta. Aqui está a base dessa grande revolução que o país construiu nos últimos 40 anos. Na genética e melhoramento, vejam somente o impacto da tropicalização de cultivos, a tropicalização da soja, que nos anos 60 estava concentrada só na parte sul do país, por ser uma espécie de clima temperado, e rapidamente ela se expandiu por todo o país, tornando o Brasil um grande produtor, um grande exportador dessa oleaginosa. O milho, que nos anos 60 no Brasil tinha 3 metros de altura, vejam lá onde estava a espiga do milho nos anos 60, 70, e também com grande esforço de genética, de melhoramento, em importação de recursos genéticos e tropicalização do milho. Hoje nós temos o milho mais moderno do mundo, competindo com o milho produzido em qualquer outra parte do planeta. A maçã, o Brasil era importador de maçã nos anos 60, 70, nos tornamos rapidamente grandes exportadores graças a um trabalho extremamente eficiente de desenvolvimento de novos recursos genéticos e melhoramento genético. O café, com resistência a doenças, plantas mais adequadas, mais adaptadas, e um sem número de outras espécies, como a uva, como o guaraná, como a mandioca, uma espécie tão simbólica para o Brasil, o algodão colorido, né, produtos bastante inusitados da nossa agricultura. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, a primeira mensagem que eu deixo aqui para esse debate, é que nós, quando falamos na indústria de sementes e quando falamos nesse mercado, nós costumamos falar em algodão, arroz, milho, trigo, soja. Na verdade, esse segmento no Brasil vai muito além dessas commodities. Somente a Embrapa tem 80 programas de melhoramento genético, eu listo todos eles aqui. Cenoura, centeio, melancia, melão. O setor público, as universidades, os institutos de pesquisa têm um papel absolutamente fundamental em garantir o avanço brasileiro nas mais variadas culturas. Somente de hortifruti nós temos 70 espécies no Brasil. Então, primeiro ponto, não podemos concentrar só na discussão de milho, soja e algodão, que são as grandes commodities, o grande peso da agricultura brasileira, mas nós temos que lançar um olhar mais inteligente para a indústria de sementes no Brasil, imaginando esse conjunto muito amplo de espécies e de cultivos que estão na base do agronegócio do Brasil e da agricultura brasileira. Essa é a minha primeira mensagem, senador Benedito de Lira.
O mercado de sementes, então, ele vai muito além dessas commodities. É fundamental a gente pensar como esse mercado evolui, como a gente cria um balanço entre o público e o privado, porque muitas dessas espécies dificilmente serão tratadas pelo setor privado. São espécies com menor valor no mercado, menor valor agregado. Se nós não tivermos universidades, institutos públicos operando com eficiência, certamente a nossa agricultura não será atendida do ponto de vista de nova genética, novos cultivares. Mas nós temos também que lançar um olhar inteligente para as mudanças que estão acontecendo nesse mercado, são mudanças substanciais. E eu tento localizá-las aqui em 3 dimensões. As grandes mudanças que nós observamos no chamado mercado de sementes e mercado de genética e cultivares nos últimos 10, 15 anos. Nós tivemos uma mudança drástica no arcabouço legal que está relacionado a esse mercado. Nós tivemos uma mudança tecnológica extrema nos últimos 10, 15, 20 anos, e nós tivemos uma mudança muito drástica também nas estratégias mercadológicas, na maneira como as empresas operam nesse mercado. Eu gostaria de falar muito rapidamente dessas 3 mudanças, mudanças nessas 3 dimensões que afetaram tremendamente o mercado de cultivares e o mercado de sementes no Brasil. Do ponto de vista do arcabouço legal, nós tivemos no final da década de 90, a aprovação da nova lei de patentes no Brasil, a aprovação da lei de proteção de cultivares, a lei de biossegurança que depois foi revisada em 2005, esse novo arcabouço legal teve um impacto muito grande na conformação do mercado de sementes no Brasil. Nós tivemos também, com o advento da nova biotecnologia, os transgênicos, as novas ferramentas da biologia moderna, né, o surgimento do mercado das cultivares transgênicas, né, que trouxeram uma quebra de paradigma para esse mercado, trouxeram uma mudança no comportamento das empresas e na conformação dos diversos atores que operam nesse mercado. A combinação entre os 2 primeiros fatores, a mudança no arcabouço legal e a mudança tecnológica, geraram também uma mudança nas estratégias mercadológicas. Nós tivemos um processo muito forte de incorporação de empresas nas últimas 2 décadas, isso é no mundo, eu não estou falando no Brasil. Houve um processo de incorporação extremamente forte em todo o mundo, e isso não foi diferente no Brasil. Esse processo muito centrado em aquisição e proteção de conhecimento, a chamada propriedade intelectual, e também uma mudança mercadológica que esse mercado ele começou a operar na lógica da integração vertical, na integração de soluções. Quando eu falo integração vertical, estou falando assim para as pessoas entenderem com facilidade, é algo como esse pacote da Microsoft. Quando você compra o pacote da Microsoft, você compra o Word, o PowerPoint, o Excel, vem tudo junto, né? Então, você comprou um, você vai acabar usando os outros. Essa é mais ou menos a lógica da integração vertical que se usa nesse mercado e em outros mercados. Um ponto importante para a discussão também é que os altos custos do processo de desregulamentação e viabilização comercial de produtos da transgenia, os chamados transgênicos, tende a manter um pequeno número de empresas nos mercados que são intensivos nessas tecnologias. E a razão é simples, é o custo de desregulamentação. O custo de desenvolvimento dessas tecnologias é extremamente alto. Obviamente que permanecerão no mercado aquelas empresas que têm a capacidade econômica, que têm a estrutura e que têm o modelo de negócio que comporta esses custos e essa complexidade. A indústria, ela tende a proteger as suas invenções, ela tem que proteger, é natural que as grandes empresas que fazem grandes investimentos lancem mão de estratégias para proteger o seu investimento e para garantir o retorno a esse investimento, e elas usam praticamente 2 modelos de proteção, um modelo fortemente centrado em proteção da propriedade intelectual, com a combinação de proteção de cultivares e patentes, e também usa uma estrutura contratual, né, baseada na integração vertical, e essa combinação é que permite a essas empresas buscarem um retorno para o seu investimento. Não tem absolutamente nada errado com isso, as empresas estão absolutamente certas em buscar mecanismos que garantam a ela o retorno do grande investimento que fazem. Eu acho importante também trazer para essa discussão, senadora Ana Amélia, uma estratégia que as grandes corporações têm usado para
aumentar a meia-vida das suas tecnologias. Elas têm trabalhado muito em associação. As grandes players nesse mercado, as grandes empresas, elas têm lançado mão dessas estratégias de licenças cruzadas, né? Elas desenvolvem uma tecnologia, licenciam muitas vezes para o seu concorrente, né? Empresas que estão em litígio, muitas vezes, por causa de uma determinada questão, estão colaborando e cooperando no mercado. Aqui é um caso típico de competition, né? Empresas que estão ao mesmo tempo cooperando e competindo. Então, isso está se tornando muito comum nesse mercado. Essa é uma forma das empresas protegerem o capital intelectual que tem, a proteção intelectual que tem, e cria um novo mecanismo de relacionamento entre os competidores. Obviamente, isso fazendo também com que se torne um pouco mais difícil para outros atores entrarem e participarem nesse mercado, porque aqui é um jogo, né, de atores pesados, né, com a capacidade econômica muito forte. Então, isso aqui também, essa realidade tem um peso na forma como esse mercado se configura e na forma como esse mercado evolui. Um pouquinho de preocupações para o futuro, eu acho que são questões importantes para trazer aqui para essa discussão. É que nos mercados dinâmicos das grandes commodities, aqui eu estou falando de soja, algodão e milho, há uma tendência, né, por tudo isso que eu tentei mostrar aqui rapidamente em alguns slides, de concentração num pequeno número de corporações, que são aquelas que têm capacidade de lidar com a escala de investimentos, os modelos de negócios dominantes, que são intensivos em propriedade intelectual e intensivos em integração vertical. Não é toda empresa que consegue transitar nesse ambiente. Então, há uma tendência natural de concentração. O equilíbrio público-privado, que é importante nesse mercado, nesse segmento de genética, de recursos genéticos, de melhoramento, ele fica comprometido, obviamente. O rápido desaparecimento de pequenas e médias empresas e de algumas grandes empresas, a gente está falando aqui do desaparecimento de grandes corporações, né, nesse processo de integração. Por exemplo, a Agroceres, uma empresa tradicional no Brasil, ela desapareceu nesse processo. Então, empresas de semente em todo o mundo, né, diminuindo se tornando rarefeitas no mercado, o elo entre o setor público e o setor privado, ele se enfraqueceu e muitas vezes ele desapareceu. É importante a gente lembrar aqui que é o seguinte: empresas públicas não levam as suas cultivares diretamente ao mercado. A Embrapa não comercializa semente. A Embrapa comercializa genética, ela licencia seus ativos para empresas privadas que aí sim os levam ao mercado. Então, quando empresas privadas desaparecem ou quando o mercado se torna muito rarefeito, o setor público perde o seu elo com o setor produtivo, né? E esse é um fato que está ocorrendo não só no Brasil, está acontecendo em várias outras partes do mundo. Então, esse equilíbrio público-privado comprometido é uma preocupação que nós temos que colocar no nosso radar. São enormes os desafios para a implementação no âmbito do setor público de modelos de negócios compatíveis com a dinâmica, com a competitividade desse novo mercado de sementes. Quando nós temos um mercado rarefeito, com poucas empresas e pouca ou nenhuma presença do Estado, nós, então, produzimos vulnerabilidades. Eu já vou terminando. E a gente tem que lembrar o seguinte: o Brasil é um país complexo, diverso, plural. Por consequência, a nossa agricultura é complexa, diversa e plural. Manter diversidade de alternativas é absolutamente necessário para uma agricultura como a nossa. Há o risco, por exemplo, de redução e eventual eliminação na oferta de materiais genéticos, que são importantes para uma agricultura que ainda está em transição. Produtores que ainda não precisam de materiais muito sofisticados. Eu mostro esse mapa aqui da produtividade do milho no Brasil. A produtividade média hoje é em torno de 4.000 quilos por hectare, e nós temos áreas que produzem 12 toneladas, 8, 10 toneladas. Então, há um espaço enorme ainda para avanço, para transição dos agricultores de uma situação ainda de baixo uso tecnológico para alto uso tecnológico. Nós temos que ter alternativa, nós temos que ter muita alternativa, uma grande oferta de soluções
soluções tecnológicas que atendam a todo esse grupo de agricultores. E temos também mercados novos, o mercado de orgânicos, agroecológicos, mercados alternativos. Seria importante ter escolha para esses demandantes. A retirada do setor público aqui pode levar a muitas vulnerabilidades, eu cito algumas, né? Programas públicos, usualmente, eles investem em pesquisa de maior risco, de médio e longo prazo, procuram antever e responder a oportunidades, a desafios que estão muitas vezes longe no tempo, 5, 10 anos adiante. Eu cito aqui mudanças climáticas, segurança biológica, melhoramento preventivo. Nós temos que começar a fazer melhoramento genético agora para pragas que podem chegar ao Brasil em 5, 10, 15 anos adiante. O setor privado dificilmente vai fazer esse investimento. Nós temos que garantir que um setor público bem organizado, eficiente, esteja antevendo riscos e novas oportunidades e trabalhando na busca de alternativas para que a gente tenha respostas quando esses problemas chegarem. Que alternativas nós temos, né? Quando o mercado é pouco desenvolvido, nós temos que pensar políticas públicas para desenvolvê-lo. E quando o mercado acumula distorções, nós temos que pensar políticas públicas para modular esse mercado, né? Eu não estou aqui criticando, né, as empresas, eu acho que as empresas são extremamente importantes para o Brasil, as grandes corporações são extremamente importantes, trouxeram contribuições fundamentais para o avanço da agricultura brasileira. A questão aqui é de balanço, né, é de equilíbrio. Eu acho que não seria interessante para ninguém a gente ter uma situação de grande concentração num segmento que é tão importante, tão crítico para a agricultura brasileira, que se tornou pilar da nossa economia. Nós temos que pensar em alternativas como essa, que a Embrapa está buscando desenvolver. Nós iniciamos agora um empreendimento com a Unicamp para desenvolver no Brasil o desenvolvimento autóctone de um pipeline de desenvolvimento de ativos de base biológica, novos genes, novos promotores, que vão dar condições ao Brasil de ser um player nessa área de desenvolvimento tecnológico, da biologia moderna, da moderna biotecnologia. E a Embrapa também está buscando lançar a mão de novos mecanismos, como o projeto de lei do Senado 222, que nos permite criar a Embrapatec, uma subsidiária integral da Embrapa, para que ela possa operar nesses mercados muito dinâmicos e muito competitivos, com maior grau de liberdade, com maior eficiência, para que nós possamos trabalhar em inovação aberta com as grandes empresas, né, dialogando de igual para igual, lidar com modelos complexos de contratos, propriedade intelectual. O setor público precisa lançar mão desses novos mecanismos, precisa aprimorar os seus mecanismos, se nós queremos ter um setor público funcional, competitivo, dando contribuições para que o Brasil tenha uma situação, digamos, mais equilibrada nesse segmento que é fundamental para o futuro da agricultura brasileira. Então, a minha mensagem aqui é que, sim, as grandes corporações são importantes, os avanços da biotecnologia são extremamente importantes, mas nós temos que trabalhar equilíbrios e balanços, porque isso também é importante para o futuro da agricultura brasileira. De novo, agradecer a oportunidade, senador, de participar nessa importante discussão aqui no dia de hoje. Muito obrigado.